Bem, aqui na minha tela, primeiramente eu mostro como é que executo o projeto. Então, inicialmente você pode instalar aqui as dependências front-end e back-end, onde estão localizadas na pasta front-end e iModel, que é o meu back-end. Então, se você for instalar o front-end, deve navegar até a pasta front-end, instalar np install para instalar o package.json. No back-end, essa parte aqui já é mais necessária. Você tem que ir na pasta iModel, instalar o ambiente virtual, ativar o ambiente virtual, instalar os pacotes que estão no requirement.txt. Depois, utilizando Docker Compose, você pode utilizar aqui o arquivo Docker Compose up. Nesse caso, ele vai subir os containers, o container do front-end e do banco de dados. O back-end não foi colocado em container, pois numa imagem Docker, o codec do FFmpeg ele não consegue encontrar o codec que eu utilizo no sistema Windows. Então, como ele não consegue executar, eu deixei ele fora, não containerizei, mas ele está funcionando se você utilizar o Windows. Então, aqui tem a connect string do banco de dados e depois disso você deve realizar a primeira migration para criar as tabelas, certo? Nesse código, utilizando o SQL Alchemy do Python, certo? Então aqui eu vou ativar meu servidor Flask. Então aqui tem Python .py. Então, com o servidor aberto, eu vou ativar aqui o meu container, meus containers do front-end e do banco de dados, e já posso abrir aqui, o front-end. Então, localhost. Então, na interface simples, utilizei Chatcn, Tailwind, React com Vite para construir os componentes. Temos o input para inserir o vídeo, os inputs para inserir os parâmetros do modelo. Então aqui eu vou inserir um vídeo teste. Então nesse vídeo o OpenAI vai detectar as pessoas que estão nesse vídeo. No OpenAI não, no caso o YOLO. O OpenCV vai apenas desenhar, certo? Então nesse caso eu vou mandar para o back-end, ele vai começar a rodar e nesse momento aqui eu vou mostrar como é que funciona o sistema. Então o usuário manda o vídeo para o front-end no React, o vídeo fica salvo no estado, depois ele manda para o back-end, certo? Manda para o back-end através da rota upload. Na rota upload o vídeo vai ser armazenado no servidor. Então ele chama outra rota, que vai ser a detect. A detect vai inicializar a classe que eu construí, que é o video processor. Na video processor ele vai abrir o vídeo em frames, e cada frame ele vai chamar o modelo YOLO para detectar a predição do objeto. Então o YOLO vai retornar a posição do objeto, o OpenCV vai receber essa posição do quadrado e a classe e vai escrever dentro desse frame o objeto, no caso a borda do objeto. Então vai ser mandado para o banco de dados todas as detecções
que foi utilizada, e também vai ser mandado todos os inputs do usuário. Então aqui eu vou mandar a posição para a interface, e depois o banco de dados vai retornar para a interface do usuário as 10 últimas predições através da rota detections. Então eu mando aqui para o OpenCV, vai retornar o vídeo através da rota result, também para a interface do usuário. Aqui eu tenho o modelo das tabelas que foi utilizado. Então na tabela da detections eu fui utilizado o ID, o frame, no caso o frame que está sendo detectado, já que um frame pode ter várias detecções. Tenho a coluna do tamanho da box, da posição left da box e a posição top, a altura e a largura da box. Também tenho o nome da classe que foi detectado e a confiança que o modelo obteve para essa detecção. Aqui eu tenho os input. Além disso, aqui falta o ID do usuário, user input ID, que vai ser uma relação com o user input, já que ele tem uma relação, né? Para todas as detections tem um vídeo. Então aqui vai ser os inputs. Input ID. Ou seja, todas as detecções estão relacionadas com a tabela user input, já que eles estão relacionados com um vídeo que vai estar salvo no servidor. Então aqui eu salvo o nome do vídeo, o input do IO que o usuário inseriu e a confidência que ele inseriu. Aqui no vídeo ele já retornou, no caso o vídeo com as predições, e aqui eu escolhi, e aqui no caso está sendo exibido o vídeo, né, no player do vídeo. A tarefa proposta foi inserir as detecções dentro da interface React através do Fabric.js, só que eu não achei muito boa a solução que essa Fabric usa, porque ela não conseguiu desenhar em cada frame. Então eu achei mais interessante mandar para o servidor, e o servidor vai processar e vai trazer o vídeo por questão de otimização, né, para ficar menos custoso a comunicação, várias chamadas com o servidor. Aqui foi chamado novamente as detecções, onde eu mostro o frame number, o blocks left, os tamanhos do blocks que foi inserido na tabela, a detecção que foi escolhida e a confidência. Aqui no PG Admin eu posso abrir e achar todas as detecções salvas no banco de dados, e também no arquivo do servidor eu construí alguns testes para as rotas, certo? Então cada rota eu fiz testes no back-end. Aqui nós temos a pasta do output vídeo, onde vão ser salvos todos os vídeos, e aqui teste input é onde é salvo os vídeos que o usuário manda. Eu construí, também é importante ressaltar aqui, o decodec da OpenH264 da Cisco, que foi necessário para poder rodar o vídeo, já que bem aqui ele usa esse codec, já que a OpenCV ele não possui esse codec do H264, e utilizando outros codecs como o VP9, VP09, que transforma em WebM, né, uma extensão que roda em navegador, eu percebi que o processo ficou muito mais demorado, às vezes é 4 vezes mais demorado do que com o H264 da Cisco. Então
nessa solução ficou mais interessante, na minha opinião. E mais alguma coisa para acrescentar aqui, eu construí aqui a classe, né, do processo vídeo. Aqui eu tenho o vídeo processo, onde eu vou separar todos o processo em funções, e depois eu vou retornar o vídeo para a rota, certo? Aqui no app.py construir aqui as classes do banco de dados, construir aqui as funções para inserir no banco de dados e para receber, né, para receber o banco de dados. Então aqui a rota upload, a rota detect, que vai receber o vídeo salvo dentro do servidor, e aqui algumas verificações se não está faltando dados, se não está faltando informações. Depois ele vai retornar para o usuário que foi processado, senão retorna um erro, e depois a rota de result para o usuário pegar o vídeo processado. Aqui a rota de detection, ele vai mandar novamente as 10 detecções necessárias como pedido, e aqui as rotas que já veio no servidor, na API do Flask. Aqui no meu detect eu vou abrir aqui o banco de dados, então eu posso dar um select select from detections. Então aqui eu tenho todo o meu banco de dados salvo, com o ID, o frame, o tamanho da box, a altura e a largura e a classe que foi detectada, a confiança e a relação com a tabela dos usuários, User Input ID. No caso, a tabela User Inputs aqui eu tenho o ID, o nome do vídeo e os inputs do usuário, salvo na tabela. Então, com isso, eu finalizo aqui o meu projeto. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida pode entrar em contato no meu e-mail e aguardo o retorno. Obrigado.